Oi, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, voltei aqui depois de basicamente um mês, desde o meu último vídeo, para falar sobre algo que aconteceu essa semana e que me chamou um pouco a atenção. Era uma publicação que eu tinha feito no Threads, bastante despretensiosa com respeito a uma situação ocorrida no laboratório. E a gente teve, eu tive, melhor dizendo, ou a publicação teve, enfim, uma repercussão bastante grande com bastante gente curiosa, ou enfim, participando, né, engajando na publicação, qual claramente é muito bom, é muito legal ver gente se interessando por aquilo que a gente faz. Mas enfim, para contextualizar, primeiro, para quem não me conhece, prazer, eu sou William Cardoso, sou biomédico de formação e atualmente mestrando em parasitologia, mais voltado para parasitologia molecular, na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Sou de Santa Catarina, mudei para cá há 2 meses atrás, aonde tem um vídeo aqui, acho que é o último, em que eu falo sobre esse processo de mudança. É, eu tive muito a sorte ou não sei, a algo que aconteceu de me colocar num laboratório que me permitisse aprender muito e me permitisse questionar. Eu acho que é mais essa segunda parte, a parte do questionar. Porque a gente sempre vai aprender alguma coisa, né? Mas ter a liberdade de questionar e ter pessoas dispostas a ensinar e a explicar os questionamentos, desde que sejam questionamentos claramente é, coesos, interessantes, né? E não uma coisa que tu claramente deveria ter aprendido na graduação, né? Vou dar um exemplo aqui, ó, para quem é das ciências biológicas. Uma coisa é você perguntar a diferença do que é RNA e DNA, que é uma pergunta que você deveria saber da graduação, e a outra é que você pergunte o que é curva de Melting num processo de PCR, num processo da biologia molecular. Entende que existe uma diferença? Para quem não é das ciências biológicas e da área saúde, vou ficar devendo um exemplo para que vocês consigam entender. Mas enfim, voltando. É, eu tive a oportunidade de, quando eu cheguei, conversar com o meu co-orientador, professor Rodrigo Casqueiro, uma pessoa que tem me ensinado muito e com quem eu tenho uma relação muito boa, acredito eu, gosto muito dele. E isso não é para puxar saco, eu realmente gosto muito dele, aprendo muito com ele e claramente com todo mundo que está no laboratório. Ele me disse, passa umas semanas no laboratório, porque o processo seletivo do mestrado na Universidade Federal de Pelotas, pro meu programa, ele não exige para o mestrado de que você apresente um projeto. Você pode desenvolver ele durante seu primeiro semestre do mestrado. Lembrando, mestrado dura 2 anos, doutorado dura de 3 a 4, a depender do programa. Eu tinha vindo com uma ideia em mente, né, sobre trabalhar com Babesia, que é um protozoário parasita intracelular. Não vou entrar em questões técnicas nesse momento, mas porque eu tinha meio que ganho de presente esse projeto, visto que eu ia para outra universidade. Eu estava esperando abrir o edital do processo seletivo da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, com quem eu estava tendo contato direto com o professor, que seria meu orientador lá, e ele me falou, olha, eu acho que seria interessante tu trabalhar com isso aqui, ó. E aí ele foi me dando muitos insumos, ao qual eu sou muito grato a esse professor lá da Universidade de Ouro Preto, do Departamento de Biotecnologia. Mas acabou que, por questões da vida, como eu falei no vídeo anterior, acabou que o edital de microparasito daqui de Pelotas saiu antes o resultado. Acabei achando melhor por uma questão até de proximidade com a minha cidade natal, que é em Santa Catarina, em Brusque, vir para cá. E aí ele disse, voltando ao meu co-orientador, ele disse, passa umas semanas aí, dá uma olhada no que o povo está fazendo, não define um projeto já, e vê o que mais tu vai se sentir acolhido, abraçado, entusiasmado, enfim. Eu vim com uma ideia de trabalhar com bioinformática e com babesiose, né? Acho a bioinformática uma ferramenta extremamente interessante, uma via de trabalho extremamente interessante, mas no passar desses 2 meses eu notei de que para um mestrado que dura 2 anos, talvez eu não fosse ter a possibilidade de aproveitar ao máximo das ferramentas que a bioinformática me daria, porque eu teria que aprender muito dela e isso ocuparia muito tempo do meu cronograma. E aí eu voltei para uma ideia básica, que foi, na verdade, a ideia onde surgiu toda a vontade de fazer
mestrado, que é trabalhar com doenças tropicais negligenciadas. Quem me conhece de longa data sabe que eu sou um grande defensor da saúde pública, de políticas públicas aplicadas, de priorizar as comunidades que são marginalizadas, enfim. E trabalhar com doença tropical negligenciada era algo que tinha me despertado muito interesse. Tanto que eu tinha até visto um outro mestrado, que era até no exterior, que era justamente sobre doenças tropicais negligenciadas. Enfim, voltando. E aí, conversando com o meu orientador e meu co-orientador, a gente decidiu fazer certas mudanças. E aí, indo agora sim para essa foto que repercutiu, eu sempre fui, e acho que já falei isso aqui no canal em alguns momentos, sempre fui aquela pessoa que sempre se predispõe a fazer as coisas, a aprender mais, a saber mais, surgiu um negócio aqui que tem que fazer e que vai ser interessante porque dá para tirar proveito disso aqui, beleza, quero participar. Claro que com o passar do tempo a gente passa a entender até que ponto a gente consegue abraçar um projeto e até que ponto a gente tem que deixar aquele projeto andar sem a gente. Mas nesse momento surgiu uma possibilidade de fazer um estudo de caso com respeito à tripanossoma em um grupo de bovinos. E aí vem essa grande questão, né, de poder trabalhar a saúde única em um laboratório de biologia molecular. Eu, durante a graduação, detestava a biologia molecular porque era uma coisa muito abstrata, né? Quem está aí passando pela graduação e está tendo biologia molecular vê de que é algo muito abstrato e de que a gente não consegue muito assimilar, mas quando a gente vai para a prática e vive o dia a dia de um laboratório de biologia molecular, a biologia molecular é maravilhosa, ela é fantástica, tu consegue tirar muito proveito dali, tu consegue inovar muito com biologia molecular, tu consegue fazer de tudo com a biologia molecular. Enfim, surgiu essa possibilidade em paralelo, obviamente, com o desenvolvimento do meu projeto, que vai trabalhar com patógenos com potencial zoonótico, ou seja, com potencial de passar dos animais para os seres humanos, aqui na região, no sul do Rio Grande do Sul, porque isso serve também como medida de estratégia para entender onde que tem certos patógenos e de que políticas públicas possam ser aplicadas. Enfim, dá para a gente expandir isso aqui, ó, por muito tempo falando sobre do que a justificativa desse projeto, mas não é o foco aqui. Mas como um dos possíveis patógenos que a gente vai encontrar é tripanossoma, e surgiu essa possibilidade de fazer esse diagnóstico para tripanossoma dessas amostras que vieram dessas fazendas no meio do Rio Grande do Sul, que foram, somando todas, dão quase 100 amostras, e junto com um outro professor eu tomei a dianteira, vamos dizer, porque não foi a iniciativa, porque a iniciativa veio de outra pessoa, que me propôs, no caso, mas de não só fazer a parte da biologia molecular, não só fazer o PCR, mas sim de fazer todo o tipo de exame possível para a gente tentar detectar um micro-organismo que, nesse caso, era tripanossoma, como em bovinos, uma mais provável possibilidade é que seja tripanossoma vivax. Se você não sabe o que é tripanossoma, muito provavelmente você já ouviu o nome dele em seres humanos, que é Trypanosoma cruzi, que é o que causa a doença de Chagas. Então, existem outros tripanossomas que afetam outros animais. De maior parte são mamíferos, né? Mas também existem para aves e peixes. Enfim, voltando. E aí, nisso, eu fiz lâmina para corar com Panótico e Giemsa e fiz a leitura de todas as lâminas desse estudo para ver, talvez no futuro, lá quando a gente tenha o resultado da PCR de todas essas amostras, talvez a gente consiga inclusive fazer um estudo de caso e fazer uma publicação, o qual é muito importante na academia, né? E aí, por isso, fiz a leitura disso e depois passei a fazer as PCRs, que aí muita gente acaba entrando nessa pira de tipo, a biologia molecular é muito chata, mas não, na verdade é a falta do conhecimento prático que faz com que a gente ache que a biologia molecular ela é muito difícil ou que ela é muito chata, né? E é muito legal a gente entrar no laboratório de biologia molecular e, claramente, me coloco na posição de quem ainda está no processo de aprendizagem, mas chega a amostra lá, de você ter que fazer a extração do material genético, se for um material genético que seja RNA, de você poder fazer o DNA complementar, de depois poder fazer toda a etapa da PCR com todos os reagentes que vão junto, os primers, os buffers,
as enzimas, enfim, colocar no termociclador para depois você correr em gel de eletroforese ou, em outros casos, em PCR de tempo real. Se caso você não sabe o que é um termociclador, o que é PCR, o que é um primer, o que são as enzimas da PCR, deixa aqui embaixo nos comentários. Assim, ó, uma visão bem rápida tá na minha outra rede social, que tá por aqui em algum lugar ou aqui embaixo. Enfim, tem um videozinho de 1 minuto e é por isso que eu decidi fazer um vídeo mais longo agora explicando. Tudo isso trouxe essa grande reflexão aqui, por quê? Claramente eu não terminei ainda de processar todas essas amostras, mas algumas coisas ficaram pendentes, tanto desse videozinho de 1 minuto que eu fiz para outra rede social, quanto a uma outra reflexão que eu fiz com alguns colegas com respeito a se fazer ciência, claramente. Quando eu fiz esse vídeo, esse Reels, no finzinho a gente corre ele na eletroforese num gel de agarose, que, se eu lembrar e conseguir, eu coloco uma foto aqui de como ficou. E ela não correu direito. Isso é um processo que pode acontecer, justamente porque todo o processo de detecção molecular, ele tem várias etapas e alguns erros podem acontecer. Tanto erros do operador, quanto erros de reagentes que estão ali dentro. Pode ser que talvez um primer, uma enzima que está lá dentro, ela já não está mais na validade certa, pode ser que ela não seja tão boa quanto aquela que é a topo de linha das enzimas do mercado, mas que também são muito caras, e que nas universidades e nos laboratórios a gente acaba não optando por elas justamente por uma questão financeira, de conseguir manter financeiramente um laboratório. Enfim, são vários os pontos. Então não é que, porque deu errado. Não. É parte do aprendizado, é parte da investigação. Um resultado negativo, ele também é um resultado errado, ele também é um resultado não esperado, ele também é um resultado. E isso é muito importante que a gente entenda. Porque quando a gente entende isso, a gente consegue fazer a reflexão de o que aconteceu para aquele resultado dar daquela forma, ou chegar àquele ponto e não dar um positivo ou não dar um claro negativo, como a gente queria. E a gente consegue fazer assim uma análise retrospectiva e ver quais são os pontos em que a gente precisa melhorar, se são questões de técnicas do operador, né, daquela pessoa que está operando ali todo o processo e processando, seja nos reagentes, seja, enfim, em várias questões. E tudo isso também eu trago por uma grande questão que veio muito de quando eu entrei no mestrado. Quando aconteceu de eu dizer abertamente que eu ia fazer mestrado, que eu tinha passado no processo seletivo, eu ouvi de uma pessoa tu quer ser professor? E tipo, sem nenhuma maldade a pessoa perguntou, claramente, né? Mas fazer ciência vai muito além do ser professor. Fazer mestrado, doutorado, vai muito além do ser professor. E aqui a ideia não é desmerecer a docência, porque a docência ela é parte da educação, ela é parte do processo de pós-graduação e ela é extremamente importante. Mas ser cientista vai muito além disso, vai muito além, ou seja, estar dentro da pós-graduação é fazer ciência, é que a gente consiga, além de fazer aquilo que a gente já é meio que obrigado a fazer, não é um obrigado, mas que já é meio que pauta e prerrogativa de fazer no mestrado e no doutorado, de você ter lá o seu trabalho, o seu projeto, ver de que maneira aplicar, pensar em materiais e métodos, o que você vai estudar, como vai estudar, o porquê vai estudar, tudo isso é fazer ciência, é trazer e amplificar e potencializar e dar força para a ciência no nosso país e de que a gente possa ter claramente não vai ser em todos os lugares, mas de que a gente possa ter mais gente entrando na pós-graduação, mais gente entendendo de que fazer ciência é uma possibilidade depois de que a gente termina a graduação. E de que ser cientista vai muito além de qualquer coisa que a gente pensa, mas também é parte de ser cientista trazer para a comunidade resultados. E trazer para a comunidade esse conhecimento, esse diálogo, esse debate de que a ciência ela está ao alcance de todos. Claramente, a gente vive, eu digo, desde uma posição de privilégio de quem conseguiu e pôde fazer a educação superior e está hoje na pós-graduação. Mas é poder trazer para aquela pessoa que tem interesse de fazer pós-graduação, daquela pessoa que tem interesse de seguir uma carreira acadêmica científica,
de mostrar para ela de que existe, de que é possível fazer isso no Brasil e de que não é complicado, não é um bicho de sete cabeças no sentido de fazer o processo seletivo. Claro, você precisa de preparação, organização, mas está à sua disposição. A gente, e isso eu até falo na legenda nesse videozinho curto que eu fiz, de que a gente tem tanta gente, tanto influenciador querendo influenciar com falsa ciência. É momento de que uma nova geração de cientistas, ou uma geração atuante no momento com a ciência, esteja disposta também a influenciar, esteja disposta também a trazer para a comunidade aquilo que é feito dentro dos laboratórios das universidades, das salas de aula das universidades. Porque senão a gente fica preso nessa grande bolha da alta casta acadêmica e a comunidade não sabe o que está sendo feito. Se a gente for parar para perguntar na rua o nome de grandes pesquisadores do Brasil, a maior parte das pessoas não vai saber nomear. Se perguntar o nome de instituições de pesquisa de renome no país, a maior parte das pessoas não vão saber nomear. E a gente tem muitos cientistas com uma trajetória muito bacana, muito interessante, muito pesada no sentido de currículo, e instituições de ensino e pesquisa muito importantes no nosso país. Então é hora da gente poder valorizar e trazer isso para a comunidade, de que a gente trate de diminuir esse espaço, esse grande vão que existe entre comunidade geral e a comunidade acadêmica, porque no final das contas a universidade está inserida na comunidade e para a comunidade. Ela não vive só para a universidade, ela vive para todos, para o país. A gente serve, no final das contas, para investigar para a ciência, a tecnologia, a saúde, a educação, para os direitos humanos, para os direitos sociais, enfim, para todas as áreas às quais a gente investiga. E não só para a nossa bolinha. E é isso, ser cientista vai muito além do que a gente faz dentro do nosso laboratório. E é hora da gente conseguir levar isso adiante.